Oi, eu sou a Lili Café, arte educadora e educadora de cidadania aqui do Núcleo Planalto do Lar de Fátima. Tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui hoje, né? Vocês perceberam que eu tô de toquinha? É porque eu tava na cozinha. Hoje foi dia de pães aqui, de distribuição de pães, de confecção de pães aqui na cozinha. O Projeto Lar de Fátima desenvolve uma iniciativa muito bonita há algum tempo, que é a fabricação desses pãezinhos caseiros maravilhosos. São feitas pelas nossas colaboradoras da cozinha, né? Hoje a Silvana e a Sandra. De muita importância para o lar. Antes da pandemia, esses pães eram vendidos na porta pela vizinhança, para os pais, para amigo dos pais, para ajudar na manutenção de certas coisas aqui do lar, né? Ele é feito com recursos próprios e com doações. E hoje em dia, com a pandemia e a necessidade das famílias, que veio crescendo em decorrência do aumento do desemprego, das dificuldades financeiras agravadas pela pandemia, o pão deixou de ser vendido e passou a ser distribuído gratuitamente. Eu acho uma ideia maravilhosa e eu achei que merecia que fosse feito um vídeo a respeito, né? Então hoje a gente meteu a mão na massa e foi saber como é que é a história do pãozinho, como que é feito, tudo que acontece até ele chegar aí para vocês, certo? E como eu sou uma boa professora de artes, né, me acho uma razoável, né, gente? Eu não podia perder a oportunidade de meter a mão na massa, mas de um jeito artístico, digamos assim, né? Eu assim, quando eu cheguei à conclusão que eu queria fazer essa aula faz tempo pela iniciativa, mas também por uma recordação, uma lembrança afetiva que eu tenho da minha infância, que é quando minha mãe fazia os pãezinhos em casa. Muita gente faz, né? Inclusive com a pandemia, muita gente voltou a fazer o pão, né, em casa, para economizar ou até para vender. E o que acontecia? Quando eu era pequena, minha mãe fazia assim, ela pegava, fazia massa de pão e ela dava um bolinho para mim, para o meu irmão, uma bolinha assim pra gente modelar, e a gente fazia bichinhos, pombinha, tartaruguinha, a gente modelava como se modela massinha para depois comer o bichinho, e isso era muito legal, muito gostoso. Eu estava muito mais unida com a minha mãe, tanto que me gerou essa lembrança super gostosa que eu chego a me emocionar, e eu acho que é uma coisa muito bacana, assim. Eu meti a mão na massa, mas do meu jeito, e fiz um coelhinho, ó, um pãozinho. Esse eu vou comer, viu, gente? Por isso que eu tô pegando com a mão, ó. Fiz um pãozinho de coelhinho e fiz uma pombinha, gente. Vocês vão ver que eu modelei certinho. Só que o que acontece? A massa cresce, não é que nem a massinha, que nem a argila que a gente modela e faz lá. O pão tem fermento, né? E o fermento faz crescer, então eu fiz uma pombinha, ó a asinha dela, tá vendo? Só que ela perdeu a cabeça, perdeu o pescoço, ó, a asinha só ficou a ponta aqui e tal. O biquinho, tá vendo? Mas o que vale é a intenção, o que vale é se divertir. Então é isso. Vamos falar sobre pães. O pão é completamente ligado à história. Frases famosíssimas. Eu sou o pão da vida. Se não tiver pão, que comam brioches. O povo quer pão e circo, né? Então ele é pão é um alimento fundamental, muito enraizado na nossa vida, na vivência, na humanidade, né? É o alimento mais popular do mundo, sempre, a vida toda. Só que tem um motivo especial. Muita gente acha que o pão chegou, né, na nossa mesa com o surgimento das plantações, né? Principalmente do cultivo do trigo. E na realidade não, gente, ó. 14 mil anos antes de Cristo,
quando os homens ainda eram nômades caçadores. Caça você sabe como que é, nem sempre você sabe se você vai ter caça aquele dia, mas você precisa comer todo dia. Já existia na Mesopotâmia, mais ou menos naquela região, né, segundo arqueólogos, não estou inventando, segundo um estudo, depois eu posso até colocar referência. Já existia grãos selvagens que nasciam sozinhos pelas matas, pelos lugares, lá naquela região. E existia os grãos, né? Por exemplo, o trigo selvagem. Então, o que acontecia? O caçador, quando não tinha nada para comer, não tinha nada que levar para sua família, comia grãos. Só que era uma dificuldade muito grande comer grãos, porque os grãos eram crus, eram duros, né? Era de difícil digestão. Então, o homem começa a triturar esses grãos com pedra e a molhar ele e fazer uma pasta para comer. Com o surgimento do fogo, ele começa a experimentar. Então, numa dessas experimentações, ele leva essa pasta de grãos moídos lá com água para o fogo. E aí nós temos o antepassado mais primitivo do que seria o pão hoje. Depois, com o surgimento, isso já muito tempo depois, tipo 11 mil anos depois disso, 3 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da agricultura, né, com estoque de grãos e tal, aí nós temos algo que nós podemos falar que é muito aproximado ao pão, que surgiu no Egito, certo? Então, até hoje se diz que o pão nasceu no Egito. Pouco tempo depois, tivemos o primeiro pão com fermentação natural. Então, o primeiro pão que não ficou chapado. É por isso que até hoje não tem o pão sírio, que não tem forma, que é tipo um panquecão assim. Por isso que ele é achatado. É tradicional daquela região, onde se fazem pães desde a antiguidade sem fermento. Depois disso, pouco tempo depois, que veio a fazer o primeiro pão que cresceu, o pão com fermentação que todo mundo conhece hoje. Pão é história. O pão é um alimento principal da nossa cesta básica, né? É fundamental para a nossa alimentação, alimento barato hoje em dia. É um alimento que faz toda a diferença na nossa vida. Agora, a gente vai lá para a cozinha, por isso que eu já estou preparada. Bora? Oi! A gente tá aqui toda capotada, toda paramentada. Eu cheguei atrasada, mas hoje é dia de produzir o que, Sandra? Pão caseiro. Hoje é dia de produzir os pãezinhos caseiros que a gente distribui para as famílias, né? Massa pronta, sovada, é hora de enrolar o pãozinho com capricho, porque ele vai parar na mesa das nossas crianças. Oi, gente, essa é a Ana Paula, estagiária da turma de nutrição da Unip, que está aqui no nosso núcleo apoiando, fazendo às vezes separação de material, né, de doações, dando um apoio na cozinha. Ana Paula, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Lá ao fundo, as meninas fazendo pãozinho que será distribuído para as famílias. E aí? Ana Paula, qual é a importância nutricional para essas famílias, a importância da distribuição desse alimento? Bom, nessa época de pandemia, a gente sabe que é difícil se alimentar direito. Então, o pão ele é uma fonte muito boa de carboidratos, que ele dá energia no dia a dia, ele sustenta também. Ele é muito bom para isso, possui muitas vitaminas e minerais, que ajudam na saciedade, enfim. É muito importante porque é um alimento fácil de fazer, que, né, barato, né, que está sempre na mesa dos brasileiros e é muito gostoso, nutritivo também. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, estar participando dessa distribuição que o núcleo está fazendo para as famílias, que eu acho muito importante, principalmente nessa fase. Então eu estou muito feliz de estar aqui e poder participar disso.
Bom, gente, agora eu vou fazer a minha parte aqui. Vou ensinar vocês a fazer umas coisinhas. Eu vou pegar uma bolinha, vou alongar ela como se fosse mais ou menos um ovo. Vou achatar metade dela com rolo. Aí eu dou uma modeladinha na frente como se fosse um belisquinho. Dos lados eu pego uma tesoura, corto desse jeito que você tá vendo, dou uma picotada que vai parecer as plumas da asa do meu passarinho. Já dou uma beliscadinha, deixo mais estreita a parte da frente que vai ser a cabecinha. Abro, alongo as asinhas para eu colocar elas fechadinhas, mais aparentes em cima das costas. Dou mais uma picadinha aqui para ela ficar mais aparente, para parecer mais asinha, mais pluminha, certo? Uma beliscadinha lá na frente para já ir se formando um biquinho, uma cabecinha, né? Bem direitinho. A parte de trás, onde eu achatei, eu dou uma beliscada e deixo a parte da base mais estreita. Pego um garfo e abro essa cauda do passarinho, desse jeito que eu fiz. Aí é só fazer os olhinhos bem direitinho, dar uma beliscadinha para ficar com o biquinho bem aparente e pronto, o passarinho tá pronto. Se vai ficar bonito ou não, eu não sei, porque tem fermento e quando ele crescer no forno e assar vai mudar. Agora vamos fazer o coelhinho. Eu peguei uma massa maior e vou fazer uma cobrinha, um tubinho de massa, certo? Agora tá o pulo do gato. Como que você modela? Olha só. Você vai fazer praticamente um laço. Vai passar os 2 dedos no meio das extremidades e vai passar por dentro da própria massa. Tá vendo? Do jeitinho que eu fiz. Aí você vai pegar, as 2 pontas vão ser as orelhinhas, a parte de baixo onde você tava com os dedos vai ser as patinhas. E essa parte do meio, por onde você passou por baixo, vai ser a carinha do coelho. Então, você pode colocar pimentinha, colocar azeitoninha. Eu vou colocar pimenta rosa aqui, ó. Mas talvez depois eu pinte com corante alimentício, tá? A parte lá, as pontas vão ser as orelhinhas, você dá uma achatadinha aqui para ficar bonitinha também. E modela bem de frente, a parte de baixo para ficar as perninhas de frente. Agora a gente leva para assar. Bora? Vamos ver se vai ficar bonito? E aí? Gostaram da aula de hoje? Eu adorei. Uma aula saborosíssima, na verdade? E bonitinha. Eu espero que você tenha gostado. Espero que se sua mãe, se alguém fizer um pãozinho aí, você se candidate a modelar uns pãezinhos bonitos e me manda fotos do teu pãozinho, tá legal? Se não, se você receber os pãezinhos aqui do lar, manda foto do seu lanchão aí, mostra que você está se alimentando bem, mostra que está falando se está gostoso, se não tá bom? Pois é, aceitamos críticas, mas tá muito gostoso, tá uma delícia, isso eu vou comer agora, tá, gente? Tchau, fui comer, tá?